Boa noite para você que acompanha a Rede Vida, o canal da família, liberdade para construir um mundo melhor. Esta terça-feira foi o segundo dia de atividades da 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. A Assembleia que neste ano está sendo realizada em duas etapas. A primeira de forma online, com mais de 300 bispos participando de suas dioceses pelo computador via Zoom. Esta primeira etapa vai até esta sexta-feira. E a segunda etapa será presencial em Aparecida, de 29 de agosto a 2 de setembro. Última semana de agosto, dia 29 de agosto a 2 de setembro. A Rede Vida, ao longo desta semana, dentro da Assembleia Virtual, realiza o Diálogo dos Bispos presencial. Cada dia em um estúdio da Rede Vida espalhado pelo Brasil. Nesta segunda, você assistiu, foi em São Paulo. E hoje estamos em São José do Rio Preto, na sede geradora da Rede Vida para todo o território nacional e para todo o planeta via internet. Participam presencialmente do programa de hoje o bispo de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, aqui do meu lado. Também participa do programa de hoje presencialmente com a gente Dom José Reginaldo Andrieta, está ao lado de Dom Vilar, aqui na mesa, nessa roda nossa de boa conversa. E Dom Valdir Mamed, bispo diocesano de Catanduva, que está aqui à minha frente, nessa nossa roda de conversa que começa a partir de agora. E você pode participar aqui de duas formas, enviando perguntas que serão colocadas na tela do seu televisor para interação conosco. Primeira forma, pelo youtube.com/TV Rede Vida. Está aí no seu televisor. Você acessa youtube.com/TV Rede Vida, acessa o link, clica no Rede Vida, no ícone, ao vivo, na página, e faz a sua pergunta. E também você pode participar hoje pelo Twitter. Vai aparecer no seu televisor. Hashtag Diálogo dos Bispos. Está aí o Twitter para a sua interação conosco no programa Diálogo dos Bispos, falando sobre o tema central desta Assembleia Geral e os demais temas que envolvem uma Assembleia Geral da CNBB. O tema central é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E, Dom Vilar, hoje vocês tiveram uma leitura orante do Evangelho de Mateus. O Evangelho é a passagem quando Jesus diz aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comeis. O que os senhores refletiram sobre essa passagem no dia de hoje da Assembleia? Boa noite, Dom Vilar. Boa noite. De fato, a oração da Liturgia das Horas iniciou o dia e, em seguida, essa leitura orante, ajudada por Dom Peruso. E foi muito bonita porque a leitura orante nos ajuda não só a ver as ideias, mas a um encontro pessoal com aquele que nos fala ao coração, à mente, à nossa vida. E transformar aqueles momentos de leitura, depois a meditação, aprofundando todo o texto, os personagens, as ações, e depois a oração, fazer um encontro pessoal e tudo esse olhar contemplativo, de olhar com os olhos de Deus a nossa realidade. Então, dai vós mesmos de comer, foi o momento de olhar para a multidão faminta e Jesus ensinando os seus apóstolos a dar uma resposta não só material, mas saciar a fome deste encontro. Então, a unidade, a comunhão que Jesus manifesta ali com um pastor que atende às necessidades das ovelhas, mas também olhando os seus discípulos que, não tendo muito o que oferecer para alimentar, então dai vós mesmo. Do quê? Do pouco que tem. Então a riqueza da bênção, que é a Eucaristia, né? Mas é também a multiplicação do pão daquele que partilha, dar de si e faz com que as pessoas também experimentem, de graça recebendo, de graça dar. Então foi um momento muito rico que abordou durante quase uma hora, né? E orante este momento para os bispos. Foi muito interessante que Dom Peruso nos assinalou a dimensão da compaixão que deve existir em todos os pastores, porque nós seguimos o pastoreio de Cristo. E ele fez esta associação, não é? Entre o pastoreio de Cristo e o nosso pastoreio. Em primeiro lugar, o recolhimento, o deserto, logo depois de saber do assassinato de João Batista. Isso é tão importante porque nós precisamos, não é, nos alimentarmos da palavra
viva de Deus a partir da realidade. E a realidade apresentada é uma população faminta. E Jesus sente compaixão, e é muito importante isso no contexto atual, não é? Nós vivemos um tempo de fome no Brasil, um país tão rico com muita fome. Então, a compaixão da igreja e, portanto, a solidariedade. Dar-lhes vós mesmos de comer significa a responsabilização. Nós somos responsabilizados para desenvolver essa dimensão de solidariedade, que implica também em projeto de sociedade que sacia, portanto, os direitos e o direito fundamental à alimentação de qualidade. A leitura orante da Bíblia, ela é uma exigência que está se impondo nos dias atuais para que nós possamos, de fato, nos aperceber aqueles e aquelas que somos não simplesmente os destinatários daquilo que o texto sagrado nos apresenta, mas aqueles que, comprometidos, promoveremos uma transformação de tudo o que está ao nosso derredor a partir da experiência que vamos fazendo. Então, a liturgia das horas, e na liturgia das horas, sobretudo o ofício das leituras, como companheiros dos ministros ordenados, hoje está ganhando, a partir desta possibilidade, uma nova maneira de ser percebida e um comprometimento que dali surge, não simplesmente um ler textos, mas deixar-se envolver pelo texto e, a partir desse envolvimento, um comprometimento. É muito importante esta proposta e hoje Dom Peruso nos ajudou bastante. E me parece interessante que a Lectio Divina, que é a leitura orante, ela não é focada simplesmente na palavra, mas na vida, né? A partir da palavra, saber ler a realidade. E por isso que no documento também sobre a animação bíblica da vida e da pastoral, quando se refere à Lectio Divina, também foi assinalado que é importante considerarmos a relação que tem com o ver, julgar e agir, que é um método pastoral consagrado na América Latina, particularmente no Brasil. Ler a realidade com os olhos de Deus, portanto, com a palavra de Deus que nos ilumina, e nós nos situarmos nessa realidade. Adentramos o texto, mas adentramos a realidade. Isso que significa contemplar, não é? Ver com os olhos de Deus a realidade que nós pessoalmente estamos vivendo, mas dentro de um contexto. E o contexto é a realidade social. Mas ver, julgar e agir. O brasileiro hoje que não passa fome, ele consegue ver o brasileiro que passa fome hoje? Ou está um abismo grande? Certamente ele vê a partir de si mesmo, não é? Então ele se reconhece como uma pessoa que está sendo lesada no seu direito, evidentemente, não é? Porque todos os seres humanos, de alguma maneira, têm a sensibilidade daquilo que é correto, justo, de alguma maneira tem esse senso ético, capaz de interpretar de que algo errado está ocorrendo. E a questão é interpretar que aquele fato que o envolve também envolve a muitos, né? Então, ter uma análise social, não só individual do problema. Mas eu me preocupo bastante com a acomodação, a situação de miséria que às vezes está aí campeando e nós vamos nos habituando. Então, sobretudo os que tivemos experiências de grandes cidades, a gente se acostuma tanto com aquilo que já não mais consegue se comover. E porque não nos comovemos, às vezes não nos movemos. Então, parece que é preciso um esforço constante de a gente voltar ao tema da misericórdia, de olhar para o outro e perceber que o outro também é um sujeito que tem uma imagem de Deus que está desfigurada e que precisa ser recuperada com a nossa atenção, o nosso carinho. Minha experiência de 40 anos morando em capital parece que indica por um lado assim de não comoção, que às vezes a gente está tão acostumado, no sinal a gente fecha o vidro do carro para que o pobre que está ali não nos perturbe, a gente prefere dirigir o olhar para outro lugar. Então é preciso sempre, sobretudo com a provocação da leitura orante, né, a gente fazer esse caminho de retorno,
de ver ali o outro e nos colocarmos no lugar do outro, porque tantas vezes nós estamos muito bem situados e a partir da nossa boa situação, a gente não consegue, às vezes, fazer essa leitura com tanta facilidade. Agora, o povo brasileiro é bom por essência, né? Então, a gente tem que se ajudar. Certamente isso tem a ver com a cultura também individualista e da indiferença que o Papa Francisco alerta-nos muito a esse respeito, não é? Agora, fizemos também uma análise na Assembleia a respeito da história de silenciamento, não é? De repressão vivida por nosso povo, em nossa sociedade, não é? E por isso a dificuldade também de olhar para o outro como aquele que também tem necessidades com os quais nós temos que construir junto um destino e, portanto, nos alçarmos conjuntamente, não é, com a nossa voz. Pode ver que normalmente as pessoas mais pobres é aquelas que são mais silenciadas nas suas vozes. De que forma? No dia a dia? Olha, em primeiro lugar porque são submetidas a mecanismos, não é? Que impedem, por exemplo, as pessoas que trabalham, não é? Que hoje nós temos um número muito elevado de desempregados e que depende, então, de alguma maneira da caridade do outro. Então, se silencia, né, achando que essa é simplesmente a solução. Mas a pessoa que trabalha, ela tem receio de apresentar uma reivindicação, justamente porque pode ser reprimida com a dispensa do seu trabalho. Então, cala-se, né? E nesse sentido, então, existe sim uma cultura histórica de silenciamento. Afinal, nós passamos por um período colonialista extenso, né? E também de escravidão, também de quase 400 anos, equiparado, portanto, no tempo, à própria escravidão dos hebreus no Egito, né? Muito longo tempo. Isso significa toda uma sistemática de silenciamento também imposta sobre o nosso povo, evidentemente. Então, os mais simples, mais humildes, eles se sentem submetidos a isso e não se dão conta que têm o direito de alçar a sua voz. Por isso que, inclusive, nós estamos tratando, né, a análise da realidade, que já foi bastante avançada na Assembleia, como um clamor do povo, né? Então, é colocado essa temática na análise, o clamor do nosso povo. E a pedagogia que Jesus nos ensina é justamente aquela de ter a compaixão deste povo e dar uma resposta e envolver os seus próprios discípulos pedagogicamente nesta resposta, dá-lhe vós mesmos de comer. Porque quando você sente a fome do outro, e você também passou por uma situação difícil, a sensibilidade é outra. Então, quem está acostumado ao individualismo, no consumismo, no acúmulo dos bens e se sente incomodado por construir condomínios, né, fechados e segurança para poder defender o seu, não percebe que aquele que está na rua ou que está numa situação assim das periferias existenciais que o Papa fala. A igreja, então, aprende de Jesus a ser uma igreja em saída, não ficar fechada no seu comodismo, né, no seu bem-estar, assim, ficar autocentrada, autorreferencial. A tendência humana é essa, da gente ter a segurança. Mas Jesus ensina que saindo de si, você encontra a ação de Deus como nunca, o cêntuplo, né? E você experimenta também que, abençoando aqueles 5 pães e 2 peixes, dá-lhe vós mesmos de comer, é tão pouco a nossa pobreza, o que nós vamos dar para tanta gente? E é justamente ali que as coisas se multiplicam, né? A bênção não é uma coisa mágica, é uma coisa de solidariedade, de compromisso, que transforma a realidade. Então, neste momento, a gente está olhando como igreja, junto ao Papa Francisco, né? Essa igreja em saída, e olhando que a gente precisa fazer unidade, ser um, né? Com essas realidades, para não só ter uma sensibilidade, mas encontrar respostas concretas. A pandemia nos mexeu bastante, não só
nas cestas básicas, mas em projetos sociais que antes poderia haver, mas não tanto como agora foi necessário providenciar. Então estamos num momento assim de aprendizagem bastante significativa desta pandemia, né? Muita coisa foi falada também nesse sentido, de darmos respostas, porque nós ficamos sensibilizados com o isolamento, com toda aquela situação depressiva, né? E quanta gente viveu tudo isso, desemprego, quanta gente viveu situação de carências mesmo, ter que pedir ajuda, né? Alimentação e assim por diante. Ele viu e sentiu compaixão, diz o autor sagrado, referindo-se à atitude de Jesus face àquilo que diante dos olhos dele estava saltando. Então, sentir compaixão, o verbo compadecer-se, ele é de uma importância enorme, porque significa sofrer junto. Então, eu acho que essa é a grande exigência, que nós soframos com aquele que não tem emprego, com aquele que não tem voz, com aquele que não tem vez na sociedade, e que nós, como situados num patamar que nos permite até usar da nossa voz em prol de que nós não nos calemos, que nós façamos aquilo que de nós se espera como líderes de comunidade para promover que um novo tempo, se não se instale, que ao menos comece num processo a ganhar uma configuração outra. Sofrer com, essa é a grande exigência, e só chega na escola de Jesus a sofrer com aquele que antes fez uma experiência dele como a compaixão por excelência. Uma compaixão tal que esvaziou-se a si mesmo e assumiu a nossa condição, né? Como diz ali o texto sagrado, retomando o hino de uso da antiga comunidade. Como colocar isso na vida política, por exemplo? Olha, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele fala do amor político, né? Justamente como fruto da solidariedade, né, interpessoal, mas o que é a dimensão de misericórdia que faz parte do eixo central da espiritualidade, da mística do Papa Francisco e fundamentalmente, da mística cristã, né? Então, compaixão, misericórdia, que significa viver a solidariedade interpessoal, reconhecendo o outro como verdadeiramente irmão, né? A outra pessoa como uma irmã. Por outro lado, também um sistema social misericordioso, porque nós podemos ser misericordiosos uns com os outros, mas o Estado brasileiro, por exemplo, não ser misericordioso, como não está sendo, né? Retirando direitos, de alguma maneira massacrando povos indígenas, favorecendo, né, a invasão dessas comunidades tradicionais também, onde podem ter interesses também, tanto de minério quanto interesse madeireiro, enfim, a questão do lucro, né? Só que nós estamos numa sociedade hoje que dá ênfase justamente à busca de lucro e não coloca como centro o ser humano e o cuidado com a casa comum que nós dizemos, não é? Que é o meio ambiente na sua totalidade, a criação no seu todo. E nesse sentido, então, que nós temos que interpretar compaixão, misericórdia também como um sistema de vida global, não simplesmente interpessoalidade. Acho bastante interessante que a política como dimensão essencial da caridade, ela seja, sobretudo na atuação do dia a dia, algo de preocupação de todos, porque é tema de cidadania, mas de um exercício de cidadania iluminado pela fé. Pois se a caridade é o que nos deve estimular sempre, então você se ausentar do mundo político, você preferir viver como se aquilo não lhe dissesse respeito, isso é um acirramento de situações que poderiam ser evitadas. E aqui me vem à mente algo que eu escutei, não sei se é de Pio XII, que a ousadia dos maus é excitada pelo acovardamento daqueles que estão chamados a serem bons. Então, a política, a dimensão essencial da caridade, exige justamente isso,
que nós, através de pequenas ações até ali no bairro, na cidade, consigamos fazer algo que depois, como uma espécie de gota, faça com que haja um transbordamento. Não sei, aí... A tensão entre os poderes da República, que está presente na mídia diariamente, está preocupando de que forma? Até houve uma reflexão da Comissão da Doutrina da Fé com Dom Pedro Cipollini, que apresentou hoje esta reflexão, e achei interessante. Ele falou assim: a pandemia nos levou a uma posição cristã diante da crise. A ciberteologia intensificou-se, isto é, toda a questão da mídia, né, das redes sociais, os posicionamentos que nós assistimos todos os dias. Então, grupos polarizam e se impõem em um magistério paralelo ao da igreja, né? Diante de tanta morte e do vazio, a igreja é chamada a anunciar a ressurreição. Surge uma cultura pós-cristã e de pós-verdade que desafia a fé cristã. Como propor a fé antes de todas as outras realidades, mesmo os outros direitos fundamentais humanos, né? Como dialogar a partir da fé com a realidade que nos cerca. Então a gente vê a polarização, muitas vezes, é uma maneira fácil, infantil, né, de resolver os problemas. Um é o diabo, outro é de Deus, né? A gente muitas vezes facilita as coisas. Eu sou do bem, você é do mal, né? Então, nós todos temos que reconhecer que devemos discernir sempre o que é o bem e o mal a vida toda, até a nossa morte, né? Nunca estamos prontos, temos que ter humildade e ajudar os outros também na questão ética, da sua consciência reta. Então, a formação da consciência é uma missão da igreja, a questão ética, de olharmos também para essa polarização política que muitas vezes vai infantilizar o povo, né, dentro de uma, como ele disse muito bem, essa cultura colonizadora, manipuladora, que sempre existiu na escravidão, todas as épocas, né? Então, é a maneira de a gente pensar em educar o povo. Falou-se também, né, da campanha da fraternidade sobre a educação como instrumento que a igreja tem, que a sociedade tem de conscientizar, mas desde criança, né, a realidade política. Eu me lembro, eu dava crisma lá na Itália para adolescentes, eu ficava impressionado da consciência política que os adolescentes tinham na Itália. Então, a realidade do Brasil é bem diferente. Nós precisamos, sim, formar a essa consciência crítica, né, crianças, adolescentes, porque depois adulto já é mais difícil, né? Você precisa trabalhar as bases, mas nunca desistir de ter uma pastoral de fé e política, né? Ter uma consciência para ligar as duas coisas, não ficar esquizofrênico, né? Fé e vida. A política é caridade, né? Nós não podemos dizer, não, eu não sou da política porque a política é do mal. Quer dizer, não, nós temos que pensar positivamente. Que contribuição que eu dou? Se eu estou negando alguma coisa, eu estou fazendo uma má política já. Já estou comprometido com uma política que não vai ajudar em nada. Então, nós estamos, assim, também pensando nas eleições, uma cartilha, né? Como a igreja sempre fez, uma orientação em grupos, não adianta pensar em massa, né? Claro, nas redes sociais, o que é possível, sempre debater e tal, mas ali, no grupo, né? E nuclear essas experiências e formar também cidadãos que sejam comprometidos com a política, até a cargos políticos, os conselhos municipais, e se envolver, né, na questão dos direitos fundamentais, não deixar de lado todo esse compromisso que o cristão deve ter também como cidadão. Pois, uma questão importante nesse sentido é que muitas pessoas têm medo de tratar a temática política, além do preconceito, além da falta de consciência, né? Mas parece que também esse medo está presente nas relações entre os poderes, né, que você, Paulo, evoca. Justamente, a responsabilidade do judiciário sempre é exercer um controle
né, com a independência dos demais poderes, mas a partir do constitucional. Apenas que nós estamos vendo a nossa Constituição sendo esfacelada, né, de alguma maneira, não no contexto de uma constituinte, não é, que tem o seu modo próprio de participação, e o judiciário, de alguma maneira, no Brasil, não é, nós estamos vendo um papel um pouco alheio a questões gravíssimas da sociedade brasileira. Debate-se, não é, mas na hora de se tomar uma posição em favor de uma real justiça, e aí devemos refletir a partir da perspectiva do Evangelho, que é uma real justiça, o que implica uma real democracia. Partamos do princípio que democracia não é simplesmente votar, né? É o direito ao alimento de qualidade, portanto, sem agrotóxico, né? Pelo menos não nesses níveis que nós estamos vendo atualmente no Brasil. É o direito à habitação, muitíssimos, ao saneamento básico, muitíssimos também não têm esse direito garantido ainda no Brasil, né? O direito ao trabalho, olha, o que de mais honesto tem, senão do trabalho, não é, que uma pessoa possa viver e sustentar a família. E nesse sentido, então, algo de errado está acontecendo. Então, onde que está a justiça? A justiça não pode ser só a lei, né? Porque isso nós já vimos também no Evangelho. Aqueles que eram defensores da lei, mas não que praticavam, então, o amor. E justamente Jesus coloca em questão esse tipo de conceito, não é, de vida em sociedade. Então, a justiça divina coloca em questão a nossa justiça humana. Isso significa que aqueles que estão empossados na responsabilidade da justiça têm que pensar mais seriamente o papel que têm. Apenas que nós estamos vendo também situações um pouco delicadas, não é? De não um posicionamento claro em favor daquilo que é lisura neste país. Nós estamos vendo muitas atitudes hoje em poderes, não é, da República que não corresponde à lisura ética que é a proposta cristã, né? Então, deveríamos colocar em questão, não é, essa postura de falta de lisura. Mas quem coloca isso? Aí é uma questão também da sociedade organizada, participando ativamente, colocar as suas questões. Mas é necessária essa organização da sociedade civil, colocando questões a todos os poderes, em todos os níveis. Mas essa é uma questão nossa, não é, de igreja, de promover a participação cidadã organizada. Então, fruto também do projeto de Jesus Cristo, que é um projeto de responsabilização. Dai-lhes vós mesmos de comer. Assumam a sua responsabilidade. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade como igreja de educar o nosso povo a participar sem medo da vida política. Os antigos romanos diziam summum ius, summa iniuria. Mas, quer dizer, nós precisamos hoje fazer uma redescoberta do tema justiça. O que é o justo? Será que justiça é simplesmente dar a cada um aquilo que lhe cabe por direito, justificando situações injustas ao pobre, à pobreza, ao rico, à riqueza, e sem um plus, sem um algo a mais? Então parece que hoje o tema da justiça, ele traz uma outra exigência, que é aquele da solidariedade. Parece que o novo nome da justiça hoje é a solidariedade. Solidariedade que vai fazer com que um motor comece a se movimentar e toda uma máquina ela ganhe ali uma dinamicidade que no momento lhe está faltando. E com relação aos poderes constituídos da República, parece que falta um pouco de assumir cada líder ou cada um dos agentes aquilo que lhe é próprio. E existe muito imiscuir-se no que é do outro. E então falta essa capacidade de cada um saber o que é que lhe cabe como função para que toda a engrenagem consiga se movimentar. A gente, no campo, por exemplo, dos tribunais,
sobretudo do Tribunal Supremo. A gente vê uma coisa afoita de querer legislar, por exemplo. O Congresso, o Senado e Câmara que tem uma responsabilidade de legislar, mas como não legislam, às vezes o órgão de justiça faz aquilo que não deveria ele fazer. E depois o próprio executivo também toma decisões que não seria de alçada dele, atendidas uma série de outras circunstâncias que deveriam informar os atos. Então, a gente tem que hoje se preocupar com esse grande tema que é o da máquina não se movimentando como se esperaria para que todo um corpo andasse para frente. Dentro desta Assembleia Virtual, realizamos o Diálogo dos Bispos presencial. Hoje com Dom Vilar de Rio Preto, Dom Reginaldo de Jales e Dom Valdir de Catanduva. O Antônio Pitágoras de Barreto, assíduo telespectador da Rede Vida, pergunta por que a Igreja Católica está perdendo fiéis? É a pergunta do Antônio Pitágoras. Será que está perdendo fiéis ou perdendo infiéis? Aqueles que não estão conseguindo viver uma comunhão profunda com Cristo na vida comunitária. E também poderia dizer que é um lado da moeda, porque existe muito retorno. Nós temos visto nas crismas adultos que fazem iniciação, e temos visto também pastores dos Estados Unidos, em grande número, que se aprofundam na fé cristã, dos padres da igreja, né, sucessores dos apóstolos, tudo, relendo a história também de Constantino, da Reforma Protestante, e vendo que a igreja sempre foi a igreja de sempre. Então, a realidade dessas igrejas que mudam muito, também a cultura, né? Hoje nós vemos a importância de um aprofundamento, porque, como falamos de polarização, de mídias, se deixar levar é forte, né? Nós todos temos que estar sempre procurando purificar nossa intenção, buscar uma formação, um aprofundamento. Então é isso, não sermos infiéis, mas fiéis, porque quem é fiel, vai em frente. Eu faria uma diferenciação entre católicos chamados meramente nominais e católicos conscientes da sua pertença a uma comunidade que tem toda uma história. É claro que esses meramente nominais, eles são massas de manobra, no sentido de que basta qualquer pregação aí mais vigorosa, com um tom de voz ou com alguma ação dita miraculosa acontecendo, os faça renomear-se. Mas o que é consciente da sua fé, da sua pertença, sabe de onde vem, sabe para onde quer ir, então para ele nenhum outro caminho vai interessar, senão aquele da perseverança e fidelidade, ainda que em meio às dificuldades. Não se fala que imperfeições na comunidade católica não existam. Existem, e são muitas, mas é essa a beleza da igreja, ou seja, uma caminhada que terá continuidade e nós temos certeza de onde é que viemos, para onde é que queremos ir. Então, é assim que eu acho que quem ama, mesmo que o navio esteja numa tempestade, ele não pula fora, ele fica lá para salvar a nave. A questão que o senhor coloca dos católicos nominais é muito importante, porque eu sinto que ainda nós vivíamos resquícios da cristandade, né? Então, uma igreja que tinha uma participação muito numerosa de pessoas, e ainda em muitos lugares, muito numerosa, mas pessoas que não estavam aderindo de modo muito consciente à sua fé. Então, de alguma maneira, hoje, essas pessoas estão em busca, sim, daquilo que é mais profundo na sua vida. E se não encontra isso na vida comunitária, na forma de acolhimento, de acompanhamento, por isso, refazer o processo de formação a partir da iniciação à vida cristã. A Igreja Católica está refazendo esse processo formativo
de alguma maneira, para recuperar a vivência da fé de forma consolidada, né? Porque a pessoa que se torna católica de forma consciente, bem catequizada, ela não vai deixar a Igreja Católica, porque vai notar, conhecer a riqueza que tem na Igreja Católica e muitas vezes não tem em outras igrejas, a parte do afeto que pode ter em outras igrejas. E isso sim nós temos que desenvolver, porque nós notamos, inclusive nas nossas celebrações, muitas pessoas que participam das celebrações, terminadas as celebrações, se vão, muitas vezes não convivem, sequer isso. Então nós temos que criar sim convivialidade, espírito de comunidade, e aí essas pessoas, dentro do seu processo catequético, entenderem que vivem a fé na forma também de vivência comunitária. Toda vez que eu vou a Aparecida do Norte, me chama a atenção aqueles dizeres que tem lá por todo canto: acolher também é evangelizar. Eu imagino que a Igreja Católica deva repensar o tema do acolhimento. Nós estamos tão habituados com algo de uma cristandade que, se existe em algum lugar, está em franca decadência, porque as pessoas estão não mais repetindo simplesmente, elas querem ter certeza, e uma certeza que elas buscam aqui ou ali, e às vezes ao encontrar a certeza lá, estão naufragando, porque tomam rumos que depois não seriam os mais adequados. Mas nós precisamos repensar o tema do acolhimento. As nossas paróquias, as nossas comunidades são lugares onde às vezes as pessoas vêm todo final de semana, se assentam ao lado umas das outras e não se conhecem, vêm ali simplesmente em busca de alguma coisa, uma relação: eu venho aqui, o senhor me dá a Eucaristia, me dá o batismo, me dá a crisma, e depois eu vou embora. E não tem aquilo de, talvez, um calor de presença. Nós, em algumas comunidades, eu imagino que talvez isso faça com que outras pessoas passem para denominações onde esse calor parece que é mais percebido. A experiência que se diz de capilarização, né? Dom Urani nos disse para o clero reunido aqui em Rio Preto, quando celebrou os seus 25 anos, né, de bispo, aqui no dia 21, sexta-feira. E foi muito interessante, porque é a experiência que eu fiz lá no Mato Grosso também. São dezenas e dezenas de comunidades em cada paróquia, mas lá tem subsídios para encontros semanais com a palavra de Deus. O padre, se ele pode ir a cada mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses em algum lugar, é já um privilégio. Então, o fato de ter ministros, catequistas, coordenações de comunidades que levam adiante a palavra. Então, essa experiência que o senhor disse muito bem do acolhimento existe em pequenos grupos, né? Grupos de reflexão, e importante para eles se sentirem em comunidade. Ali tem uma catequese, né? Porque esse material feito ali para essa realidade é bem popular e facilita muito a compreensão, que essa linguagem também dos ensinamentos da igreja, dos documentos da igreja, do magistério pontifício, mas também da CNBB, nessas horas pode ser passado de modo bem mais simples, né? Mais direcionado. Então, a palavra de Deus ao centro, né? E, se possível, levando a Eucaristia, porque, afinal de contas, ter a presença de Jesus na Eucaristia, todos querem, né? Se isso é possível, deve ser viabilizado. Então, esse encontro com Cristo, encontro com os irmãos, fazer uma experiência de uma comunidade que partilha, né? Como a primeira comunidade, partilha os dons, porque ali você conhece bem as necessidades das pessoas, você ajuda, né? Sem esperar assim uma promoção, uma campanha, atividades assim de massa, você está ali no dia a dia respondendo também como igreja assim. Aliás, essa dimensão da acolhida, ela foi tratada de outra forma também, no sentido dos que são ministros ordenados se preocuparem uns com os outros, não é? Se acolherem e se cuidarem também. Não é? Essa dimensão está presente na CNBB, aliás, isso é muito importante, porque nós tivemos
também muitas solicitações nos últimos tempos de atenção como bispos a situações, não é, de presbíteros, outros, não é, da vida consagrada, que vivem de alguma maneira um certo cansaço, não é? Um certo esgotamento, sobretudo nesse tempo de pandemia. Nós tivemos casos até de suicídio, né? Então, existe sim uma solicitação de que o episcopado brasileiro cuide um pouquinho mais disso. E nós estamos sim tratando isso. Já tem um histórico isso na CNBB, muitas iniciativas estão sendo tomadas. Mas é nessa linha de acolhimento, como testemunho nosso, ministros ordenados, que nos acolhemos, nos apoiamos, desenvolvemos essa mística do cuidado, né? Que é o que deve ser vivido no conjunto todo da igreja. Interessante a denominação disso, que é a procura da saúde integral. Porque se você fica seccionando por demais, você atende dimensão espiritual, você atende dimensão material, mas a pessoa, ela é um todo, então ela precisa ser olhada como um todo. E quando uma parte do corpo começa a adoecer, é o corpo inteiro que adoece. Um pé que fica gangrenado pode matar um corpo todo inteiro. Então, essa preocupação dos bispos hoje com a saúde integral, nós estamos falando aqui dos ministros ordenados, né? Dos bispos, a síndrome de burnout, né? Que se chama? Síndrome de burnout, aí excesso de trabalho. Temos casos de bispos já afetados. Depois, a saúde integral de padres, que precisam também, como Jesus tinha lá a casa de Lázaro, de Marta e de Maria, onde ele ia descansar, então também é preciso uma atenção a isso. E os bispos hoje se debruçaram sobre este tema e estamos ainda em busca de uma resposta. Todo um caminho vai precisar ser percorrido, mas a esperança é que nós consigamos chegar logo a vislumbrar um horizonte mais promissor para esse tema da saúde. Mas teve relatos de bispos diocesanos com a síndrome de burnout? Pelo mundo todo, sempre se divulga, né? Já houve até estudos anteriores, né, feitos, e agora está sendo feito um último, que vai envolver também os bispos, depois os eméritos, os padres, né? E até maio esse levantamento será feito para atualizar esse diagnóstico, essa realidade do momento. E junto aos cuidados que estão sendo já propostos em várias regiões do país, também suscitar, como o SUUM, né, nosso regional, tem todo um sistema, até com aplicativo, né, para ajudar. Que tipos de atendimento, por exemplo, para retiros espirituais, para direção espiritual, para cunho psicológico, para essa saúde integral das várias necessidades. Então, está sendo feito todo esse levantamento para atualizar. Respostas mágicas ninguém tem para nada, mas nós precisamos de cuidar das pessoas, de acordo com as suas necessidades. Então, é preciso ouvir as pessoas, não é? O fato da escuta, da sinodalidade. O Papa não está querendo só ouvir bispo, ele quer ouvir a base. Então, o clero precisa de um cuidado, porque eles são cuidadores. Os cuidadores precisam de cuidado para ninguém dar o que não tem, né? Estando bem integrados, assim, vão ter comunidades mais saudáveis, né? Mais unidas, mais missionárias, mais entusiasmadas também, né? E, então é importante cuidarmos uns dos outros, porque é a vida cristã que vai se desenvolvendo a partir de uma saúde, né? Nada que é humano nos deve assustar. Isso. Por isso, se em alguma comunidade ou lá em algum lugar do planeta Terra o bispo tem sido esse burnout, ou o padre está com depressão, tem que ir no médico, se tratar, isso não tem que nos assustar, porque é tipicamente humano. Nós somos todos pessoas humanas e por isso precisamos prestar atenção aos nossos tempos, aos nossos momentos e, sobretudo, aí como ministros ordenados, fazemos aquela olhada para o que está do nosso lado. Porque às vezes está do nosso lado, o nosso vizinho de paróquia, nosso vizinho de diocese e às vezes nós somos incapazes de prestar atenção e nos comover.
e por isso nos mover. Então hoje, lá na fala dos bispos eméritos, eu achei muito interessante quando o Dom Biazin dizia que para ligar, fazer um telefonema, perguntar. Então acho que isso vale para todo mundo, vale para todo mundo. Se nós nos chamamos irmãos, o irmão presta atenção no outro irmão. O irmão ajuda o irmão. Então, o irmão que começa a cair tem que me, tem que me fazer mover. Não posso deixar ver o irmão indo borra abaixo e eu de cima só contemplando. Eu tenho que ir até ele, mas não para cair com ele, mas para levá-lo de volta para cima. Acho que isso que é a expectativa do que o trabalho está sendo feito. Preciso só abrir espaço para o amigo internauta, né? Com essa pergunta, temos a pergunta na tela. Pode colocar para a gente? Ali, ó. Pergunta vem do Jornal São Paulo, Jornal da Arquidiocese de São Paulo, pelo hashtag Diálogo dos Bispos. A análise eclesial apontou como o documento de Aparecida está sendo recepcionado nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil desde 2008. Lembrando que o documento de Aparecida, a Assembleia, né, a Conferência de Aparecida em 2007, com a presença do Papa Bento XVI, com cobertura da Rede Vida, e teve o documento de Aparecida. E aí a pergunta vindo do jornal São Paulo da Arquidiocese de São Paulo. A análise eclesial apontou como o documento de Aparecida está sendo recepcionado nas diretrizes ao longo desse tempo? Sim, durante todo o tempo. Aliás, Dom Paulo César nos ajudou nesse sentido, fazer um resgate histórico, assinalando tudo que foi de positivo, que foi incorporado nas diretrizes, mas também alguns elementos a serem enfatizados ainda na atualidade. Não é? Claro que os tempos mudaram, temos novos desafios, mas a perspectiva continua a mesma. Fortalecimento da dimensão missionária da igreja. A igreja é essencialmente missionária, é a natureza da igreja. Não pode ser simplesmente um pilar, mesmo que as diretrizes atuais assim o tratem, né? Devemos compreender como integrada, né, a ação evangelizadora da igreja, essa dimensão missionária, não é? Que na realidade é mais do que dimensão, é a própria natureza mesmo da igreja. Esse elemento permanentemente está sendo trabalhado, evidentemente, dentro do contexto atual, sobretudo da cultura urbana, não é? Que é a temática de fundo das diretrizes de 2019 a 2023. A missão da igreja é a mesma de Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, evangelizar é a missão da igreja, é o que a identifica. Depois, a gente olha para o que foi Aparecida, a conferência, né? Essa igreja em saída. O Papa utilizou muito no Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, que foi o documento programático de todo o seu pontificado, sempre levando a igreja nessa direção, né? E nós vimos que de lá para cá, desde a Aparecida, até se pensava, faremos uma outra conferência? O Papa disse, não. Vamos redescobrir a Aparecida, porque ali está toda essa realidade da identidade da igreja, que o Concílio Vaticano II também tanto colocou, né, para nós. Então foi muito boa a reflexão do Dom Paulo César para aprofundar toda essa questão. Nós estamos diante de um fenômeno chamado da recepção, ou seja, um documento, um texto, quando é produzido, ele tem destinatários. Os que produzem o texto, eles, é claro, desejam que a recepção ocorra no menor tempo possível, mas nós temos, nesse intervalo, as chamadas condições criaturais. Então, não é que um documento como o de Aparecida, denso, e que bebe numa escola ainda muito mais densa, que é o Concílio Vaticano II, ele, nós temos que dizer, está recebido na sua integralidade, não está recebido na sua integralidade agora. Nós temos que ter um pouco de paciência histórica e continuar insistindo naqueles que são os pontos principais, que foram objeto de reflexão e, portanto, resultaram na produção daquele documento. Alguns falam sobre a recepção do Concílio Vaticano II e dizem que ele não está ainda pela Igreja
recebido da forma como se esperaria. Mas nós vamos desistir do processo? Não. Nas diretrizes da CNBB, como o Dom Paulo César nos apontou lá, houve todo um processo de recepção. Mas até quando a gente vai olhar lá na base mesmo, será que foi recebido de forma plena, integral? Nas nossas dioceses aí, nós 3 somos bispos diocesanos, será que nas nossas dioceses houve essa recepção como se esperaria? Eu acho que o que nós temos que fazer hoje é sempre repropor. E o tempo é de Deus, não nosso. Diga, Dom. E daí a importância também de desenvolver a missionariedade na igreja a partir dos ambientes. Por isso também as comunidades eclesiais missionárias. E um dos ambientes desafiadores que as atuais diretrizes da ação evangelizadora incorporou, que é a dimensão do espaço cibernético, virtual, como um lugar também teológico e pastoral. Nós devemos pensar muito nisso, com a criatividade em potencial das novas gerações, implicando-se, pelo conhecimento que tem do mundo cibernético, justamente com a ação evangelizadora a partir desse contexto. Mas o face a face, o encontrar-se pessoalmente, vai continuar sendo importante, como este nosso encontro aqui hoje. Obrigado, Dom Reginaldo, obrigado, Dom Vilar, obrigado, Dom Valdir Mamed. O Diálogo dos Bispos, Assembleia Geral 2022 dessa terça-feira está terminando. Amanhã, será a vez da participação dos nossos colegas do Rio de Janeiro, com os seguintes convidados: Cardeal Dom Reni João Tempesta, arcebispo do Rio, Dom Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu, e Dom Antônio Catelã, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Diálogo dos Bispos amanhã, um pouco mais cedo, a partir das 22 horas, pelo horário de Brasília. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.